Boa tarde a todas e todos. Muito feliz aí com esse momento de formação, né? A gente iniciando, né, a primeira etapa da nossa formação inicial dos novos servidores. O objetivo aqui é a gente poder, junto com a equipe, né, da coordenação de desenvolvimento de pessoas, passar algumas orientações, né, algumas instruções para vocês sobre a importância realmente desse momento. A gente sabe que muitas pessoas que estão aqui já ingressaram já faz algum tempo, né? Não estão tão recentemente, né, na nossa instituição, mas mesmo assim se faz necessário esse momento para que vocês possam absorver algumas informações que vão servir para o processo de carreira de vocês aqui na nossa instituição. Então, a gente vem num processo de mudança de legislação em relação ao próprio momento do estágio probatório, né? Então, e a formação inicial está dentro desse processo, né? Vocês têm algumas obrigatoriedades, né? Algumas questões a cumprir. Então, o nosso propósito, sim, é orientá-los a dar conta dessa parte burocrática, né? Dessa parte formal, mas não somente isso. Né? O objetivo é que a gente também possa fazer esse processo de acolhimento e integração de vocês à nossa instituição, que isso também é muito caro para nós, né? De que vocês realmente não sintam meramente como uma obrigação, um processo burocrático, mas que vocês entendam, né, e sintam a importância de ingressar numa instituição como a nossa. Tá? Então, eu quero aqui, inclusive, agradecer a Carol, né, Carolina Abreu, a coordenadora de desenvolvimento, e a Melissa, que está aqui conduzindo também todo esse processo com vocês, porque elas que estão liderando, né, esse processo todo da formação inicial, né, acompanhando esse processo das exigências legais, montando o manual, informações para vocês, para que a gente possa dirimir, né, as dúvidas. Claro que a gente sabe que acabar é muito difícil, né, porque é um volume gigantesco de informações, então tranquilizem os seus corações. O nosso propósito não é dar conta de todas as informações da nossa instituição, mas ser facilitador, dando os caminhos, vocês saberem a quem procurar, né, quando tiverem qualquer necessidade, vocês conhecerem um pouco mais da nossa instituição. Então, aqui hoje, as meninas vão fazer uma condução muito mais de uma explicação, né, Carol e Melissa, desse momento todo, né, da formação inicial, o que representa, né, quais são as obrigatoriedades de vocês, né, direitos e deveres nesse processo todo. Então, um momento bem informativo, né, por isso ele fica gravado, para que vocês possam, em caso de dúvida, acessar em outras situações. E o momento de quarta-feira é o momento que eu particularmente gosto mais, que é um momento que eu não abro mão, né, as meninas sabem, que é esse contato com vocês, né, esse momento de integração, né, de acolhimento, de sentimento de pertencimento à nossa instituição. Isso independe de quanto tempo vocês estão conosco, né? Às vezes a gente passa anos na instituição, às vezes a gente não conhece uma determinada área, não sabe dizer nem qual é a missão institucional, né? Não conhece características da nossa unidade, então a gente tenta nesse espaço, é isso que a gente vai fazer na quarta-feira, trazer representações importantes da nossa instituição para falar com vocês, né, para a gente bater um papo, né, para trocar experiência, né, e realmente deixar vocês um pouco mais pertinho do todo, né, do Instituto Federal de Alagoas, tá? Então, o objetivo de hoje realmente era mais dar as boas-vindas a vocês e agradecer por todo o empenho da Carol e da Melissa para que esses momentos, né, sejam, né, especiais para vocês, né, e que vocês consigam efetivamente aproveitar. Né? Ele realmente é muito importante, né? Essa formação inicial, ela faz muita diferença. Né? A gente sabe que vocês chegam, recebem muitas informações da CCAP, mas a gente não dá conta de tudo que a gente precisa ali naquele momento. Então, a gente vai poder, no nosso encontro presencial,
apresentar um pouco mais, né, da diretoria de gestão de pessoas, né? Eu vou ter um contato mais direto com vocês conhecerem as nossas áreas, conhecerem o nosso propósito, né, enquanto área de pessoal. Então, a gente vai ter um bate-papo, né, um pouquinho mais à vontade. Mas aqui, quem vai estar à frente hoje, Carol e Melissa, então fiquem à vontade por essa condução. Eu não vou conseguir ficar, né, a tarde toda com vocês, porque a gente está com uma outra agenda, né, nesse momento, mas eu sei que vocês estão em excelentes mãos, tá bom? E mesmo quando já estando há algum tempo, continuem sendo muito bem-vindos a essa casa, essa família IFAL, né, que é uma instituição que a gente ama muito, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Meninas, é com vocês. Obrigadão, Adri, muito obrigada, nossa diretora maravilhosa. Boa tarde. Mel, você queria começar, né? Com a questão do almoço. Porque a gente já almoçou e eu já quero falar de comida de novo. Mas aí é porque, gente, na quarta-feira, agora, dia 25, a gente vai ter a nossa formação presencial. E nós vamos passar o dia lá no Campus Marechal, que é um campus maravilhoso, né? Bem lindo, que tem refeitório próprio, né? Tem uma cantina, na verdade, não é um refeitório. E o dono do refeitório, ele precisa se organizar para receber a gente, né? Para que a gente tenha a comodidade de permanecer no campus, né? Uma vez que o campus é mais afastado e a gente não precisa sair, uma hora de almoço passa muito rápido. Então, ele pediu que a gente informasse hoje à tarde quem vai querer o quê. Eu vou postar aqui no nosso chat o link do cardápio. No cardápio tem só uma questão de múltipla escolha com as opções e o preço. A gente vai dar... Eu também pedi para vocês colocarem o nome e a lotação, porque na quarta-feira, quando vocês chegarem na cantina, vocês vão dar o nome, o campus, vão retirar e pagar, certo? Paga lá na hora. Deixa eu colocar aqui. Está no chat, é só preencher que eu recebo as respostas e já passo para ele. Era isso, viu, Carol? Quem tiver alguma dúvida, pergunta aqui no chat que eu vou estar acompanhando, tá? Bora lá? Então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos novamente. Eu acho que vocês já ouviram muito isso hoje, né? Mas não conseguimos fazer esse momento que estava planejado para acontecer no final do ano passado, mas aconteceu muita coisa, assim, para não ficar um momento, assim, onde a gente não podia ter esse tempo de se debruçar realmente, conversar, porque aqui vai ser um bate-papo, tá? Eu não vou ficar falando aqui sozinha, nem Melissa. Então, à medida que a gente for falando, vocês forem tendo dúvidas, a gente já pode ir esclarecendo, porque o conteúdo não é tão extenso, é um conteúdo simples e mais rápido, tá? Qual é a nossa meta para hoje à tarde, né? Apresentar e falar das novas regras do estágio probatório, inclusive dizer que nós estamos em transição, tá? A gente está funcionando como a gente sempre fez, tá? Assim, nosso roteiro ainda é o mesmo, porém, estamos em transição para usar o Avalia Gov, né? E então, a gente vai estar nesse processo de adesão ao Avalia Gov, e aí vocês aguardam, né, por enquanto, quando a gente tiver retorno sobre isso, porque estão tendo várias reuniões com o pessoal do MGI, a gente tem participado dessas reuniões, tá? Então, apresentar essas regras, apresentar um pouco do PDI, né, e falar um pouco sobre a nossa formação presencial, tá? Mel, tá tendo problema aí no... Bom, estágio probatório, né? Aos servidores recém-possados, inicia-se o estágio probatório. A gente tem... Quantos aqui são redistribuídos? Vai colocando um joinha, quem é redistribuído. Certo. Ah, tá bom. Então, a gente ainda está a maioria que chegou agora, né? Então, para os redistribuídos, a gente fez também Oi, Carolina.
Oi? Oi, Caio. No formulário, a pergunta sobre lotação não está conseguindo colocar a resposta, porque está como se fosse esperando a resposta de endereço de e-mail. Eita, Melissa, altera aí. Tá sem áudio, Melissa. Eu criei uma pergunta nova, aí você abre e fecha de novo, eu apaguei essa. Por favor. Obrigada. Pronto. Então, para os que a gente quis trazer um pouco de praticidade nesse início, né, para quem chegou na instituição e para quem está iniciando a carreira aqui na instituição, tá? Então, a gente criou um guia, Melissa vai trazer esse guia no final, né, da apresentação, e nesse guia vai estar dando dicas de onde você consegue fazer seu e-mail, quais são os sistemas que você precisa fazer senha, onde você consegue consegue esses acessos, né, e todo esse, onde é que você pede os benefícios, que tipo de coisa para técnico, por exemplo, como é que faz para iniciar no seu primeiro mês, digamos assim, o que é que você tem que pedir para não perder dinheiro, tá entendendo? Então, tudo isso a gente colocou tudo juntinho lá dentro de um guia para vocês, e as demais informações que está no nosso guia de procedimento, que tem tudo sobre gestão de pessoas, o que vocês precisarem, tá? Então, o período de estágio probatório são os 36 meses iniciais da carreira do servidor, tá? Então, todo servidor que entra no serviço público federal, ele precisa passar por 36 meses de avaliação especial, né? É uma avaliação especial porque essa avaliação, ela vai determinar se haverá continuidade, né, do servidor no serviço público ou vai se finalizar o contrato com o servidor, né? Então, as regras atuais, não só conforme o entendimento consolidado do Supremo, mas conforme o decreto 12.000, cadê? Eita, não está aqui. Conforme o decreto, deixa eu pegar aqui, 12.374, né? A gente tem esses 36 meses, né? Esse aí não alterou, né? Essa parte não alterou porque a gente continua tendo os 36 meses de avaliação, tá? Que são os 3 anos. Aqui no Instituto Federal e nos outros também, a gente faz isso em 3 ciclos avaliativos, né? Mel, eu tô passando direito? É isso. Eu tô com a impressão de que eu tô pulando slides. Enfim, dentro desse período, nós somos avaliados onde, né? Conforme a 8.000... Você está passando certinho, porque primeiro está falando geral para entrar no PDI. Então, onde é que a gente vai ser avaliado, né? Tanto o técnico quanto o docente é avaliado em assiduidade, em disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, tá? Atualmente, os docentes só estão sendo avaliados aqui, nesse rol, mas com a regulamentação do estágio probatório, a gente precisa também encaminhar a outra parte, né, que é a parte acadêmica dos docentes. E isso a gente ainda está conversando com a CPPD, porque a gente está estruturando, na verdade, essa avaliação, tá? Então, a aprovação no estágio probatório é condição obrigatória para estabilidade no cargo. Então, para que haja uma efetivação do contrato, é necessário que haja aprovação no estágio probatório. Então, o decreto 12.374, que foi o que veio regulamentar o que estava já na 8.112, né, ele traz isso detalhado, né? Teve muita novidade. Não achei que tinha muita novidade, mas assim, o que foi muito legal é que bota o pingo no i de tudo, né? Então, ficou bem legal. Então, ele tornou obrigatória a participação do servidor, por exemplo, no programa de desenvolvimento inicial. A Lei 8.112 vinculava, né, a participação somente do docente a 12.772, desculpa, que é a lei do docente, vinculava a participação do docente nesses programas iniciais, que toda instituição tem, mas que nem todas
tornava obrigatório, né, essa receptividade. Aqui no IFAL sempre houve esse programa e sempre foi utilizado para receber os servidores, né, com uma capacitação inicial, mostrar o que é o Instituto, apresentar os gestores, né, as áreas, onde resolver, enfim, o que cada área fazia, enfim. E hoje, com o PDI, que é um programa de desenvolvimento inicial gerado pelo próprio governo, essa parte de formação inicial, que não tem a ver com o funcionamento do Instituto Federal de Alagoas, ou a Universidade Federal de Alagoas, ou qualquer outro instituto, vai ser dado pela INAP, né? Então, a INAP, ela vai vir com um rol aqui, dentro do próprio decreto, ele determina quais as áreas, aqui, vou ler para vocês, tá? Quais as áreas que o PDI, ele vai envolver, que é organização e administração pública federal, integridade e ética no serviço público, organização do Estado Democrático de Direito, políticas públicas e desenvolvimento nacional, letramento digital, gestão de conhecimento e da comunicação, e gestão de conhecimento e da comunicação. Essas áreas, caso a gente não tivesse aderido ao PDI, vocês teriam que, a gente teria que ofertar internamente esses cursos, né? Só que nenhuma instituição está fazendo assim, todos estão aderindo, porque a INAP é um órgão do governo e já disponibiliza isso para todo mundo, né? Então, vamos lá. As pessoas que ingressaram na data anterior a 6/2/2025, não vai ser obrigado a fazer e a participar do PDI, que são esses cursos, né, nessas áreas que eu acabei de falar. Então, se você chegou aqui até o dia 5/2/2025, você não vai precisar, não vai ser obrigatório você fazer. Os redistribuídos, Carol, também não, porque os redistribuídos estão numa continuidade de contrato. Então, aqui, os redistribuídos não são novos servidores, salvo quem entrou por algum processo judicial. E quando é que vai ser obrigatório? A partir do 6/2/2025. Então, 6 de fevereiro de 2025 é a data de corte. Então, a partir daí, é obrigatória a participação de todo servidor que entrou no PDI, né? Então, quem deve fazer o PDI, né? Ele é destinado, como eu falei, aos servidores públicos recém-ingressados em estágio probatório, tanto de cargo de nível superior, que são os docentes e os técnicos administrativos, quanto os de cargos de nível intermediário, né? Como é que vocês podem participar? Eu dei uma olhada aqui em alguns servidores e a maioria não está inscrito ainda no PDI, né? E eu queria até fazer essa pergunta. A gente nem tem como fazer enquete, né? Tem como fazer enquete, Melissa? Aqui pelo Google? Não. Não. Não tem. Mas, enfim, então vamos fazer pelo dedinho para cima e o dedinho para baixo. Quem já fez a inscrição no PDI lá no site da INAP? Felipe. Eu vi o Felipe. Isso. Entendi. Como é que faz, Alson? Ele sabe, ó. Alson, você vai explicar para a gente. Bianca, quer falar? Nos pontinhos quadrados. Canto direito, ferramentas. A minha tela tá pequenininha, porque eu estou projetando. Tu consegue, Mel? Tá sem áudio você. Achei aqui. Ah, sim. PDI. Na opção 5. Opção 2. Não. Então, primeiro exercício que a gente vai fazer essa tarde.
Quem ainda não fez o cadastro lá no PDI vai ter que fazer, tá certo? A gente colocou até na apresentação um QR Code. Tem aqui na apresentação, né, Mel? Menino, eu tô parecendo uma criança, perguntando toda hora. Tá aqui, eu salvei a enquete. E onde é que vê a enquete? Dá para ver? Eles já estão respondendo aqui. Pronto, Sim, perfeito. não. Pronto, quem não fez vai fazer hoje, certo? O PDI, vocês precisam concluir até o segundo ciclo da avaliação, tá? E 50% dele tem que estar já também concluído até o primeiro ciclo de avaliação, que ocorre aos 12 meses. Então, primeiro ciclo aos 12 meses, segundo ciclo aos 24 meses. O terceiro ciclo, que é um pouco mais curto, que ele termina 2 meses antes, para que vocês não se atrasem para que a instituição tenha tempo de publicar a portaria de estabilidade. Não, os redistribuídos não, porque já passaram pelo estágio probatório. Mas eu queria fazer uma pergunta aos redistribuídos. Nas instituições de vocês finalizaram o estágio probatório? Se tiver assim, a gente vai... Quem não finalizou, eu vou pedir para que formalize um e-mail para a gente na cdp@ifal.edu.br, para que a gente finalize junto à sua instituição, ok? Quem for redistribuído e não tiver finalizado, é para entrar em contato com a gente, porque você precisa da sua portaria de estabilidade. O Caio levantou a mão. Pronto. E se for docente, é essencial para suas progressões. Então, é importante providenciar essa portaria. Pois não, Caio, pode falar. Oi, Carolina e demais. É a minha situação, era essa dúvida realmente. Eu sou docente retribuído do IFPB. Lá eu não fiz o PDI. É porque eles não têm formalizado o processo lá. E eu não finalizei o meu período de estágio probatório. Eu vou finalizar agora em agosto. Eu consegui a redistribuição antes do período probatório. Aí, no meu caso... Foi via judicial? Via judicial, isso. Entendi. Então, a gente tem como pedir, a gente vai ter que ver para fazer uma avaliação especial, para que eles executem essa avaliação especial para a gente poder emitir a portaria. Mas aí a gente faz no particular, tá bom? Você entra em contato conosco por e-mail, e aí a gente troca o WhatsApp. No final também tem o WhatsApp da gente, a gente já pode ir tratando disso, tá bom? A mesma situação para você, Vanessa. No final, você pega o WhatsApp da Carol, que é o da CDP, e você vai fazer esse contato particular, tá certo? E Caio, tem que correr para você não se prejudicar na sua aceleração, né? Porque a aceleração está automática agora. Quando você sai do estágio probatório, já é automático para o B001. Então, para você não ficar sem esse direito, ok? Aí você já manda para a gente. Então, como participar? Né? Entrar lá na Escola Virtual do Governo. Eu vou botar aqui o QR Code para vocês depois, tá? Vocês vão escanear e já fazem... e já vão ter acesso a essa página onde vocês vão se cadastrar. Já vão fazer a inscrição no PDI, mas você fez a aceleração, ainda tem um aqui do IFPB. Mas você já tinha concluído o estágio probatório, não é isso? É a Fernanda. Isso. Sim, então não tem problema. E da Vanessa é porque eles não concluíram, Fernanda, o estágio probatório. Então, vamos lá. Mas, de certa forma, Fernanda, você formaliza para a gente pedir sua portaria. Porque, pelo que a gente viu, a gente nunca, ninguém emitia, eles não emitiam portaria, né, de estabilidade. Você fala comigo também, no particular, tá certo? Você é docente? Pronto, perfeito. É importante, viu? Porque tem muita progressão docente, tem, sei lá,
enfim, tem tanta coisa aí pelo caminho ainda do docente, é bom você providenciar toda a papelada para não ficar com pendência. Pronto, todo mundo que tiver pendências com estágio probatório, fala comigo pelo e-mail da CDP ou pelo WhatsApp, que a gente vai disponibilizar até o final da apresentação, ok? Que aí eu faço um bolo só, já mando um ofício só para a instituição. Então, vamos lá. Então, sua matrícula tem que estar ativa no CIAP. Para quem está entrando agora, vai ter um tempinho aí, né, que vocês vão ter que aguardar a matrícula. E aí, esse tempinho pode ser até um mês, tá? Um mês, às vezes é antes, mas pode ser até um mês, tá? Então, vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu acho que tem a questão do sistema, de lançar, de aguardar, enfim. Aí é com a CCAP que a gente acompanha, tá bom? Eduardo? Olá, pessoal. Boa tarde. Gente, só uma dúvida rápida, tá? Sobre a escola virtual do governo. Eu já tenho o cadastro dela, já fiz alguns cursos. E aí, minha dúvida é o seguinte: toda vez que a gente faz um curso lá, ele pede para a gente congelar o certificado, dizer se foi por solicitação de seu superior imediato, etc. Uma vez eu vi aqui que o PDI tem um curso, né, de Plano de Desenvolvimento Institucional das instituições de ensino superior. Suponho que seja esse curso que a gente está falando, que a gente tem que fazer. Uma vez que ele gerar o certificado, a gente tem que enviar o certificado para a CPD, para esse mesmo e-mail aqui? Não seria o caso, né? Seria o caso de vocês juntarem e apresentar todos os certificados, porque eu acho que no final ele ainda vai apresentar um outro certificado, dizendo que vocês fizeram tudo. Mas à medida que você for fazendo, por exemplo, com 50%, você tem que apresentar na sua avaliação. Então, quando for enviado o processo para você, né, até então é por processo, tá? A gente ainda não está falando do GOV ainda. Então, se for por processo, o CIPAC recebeu, você já anexa no seu processo, faz a sua... eu acho que não tem autoavaliação, né? Não, tem avaliação só da chefia. Enfim, você apresenta o seu certificado. Para apresentar esse certificado, tá? Aí, me diga uma coisa, especificamente no meu caso, eu entrei antes dessa data. Inclusive, já fiz o primeiro ano do probatório. Aí, no caso, não existia necessidade de realizar esse curso. Qual a obrigatoriedade, no caso? Não tem. Ok, obrigado. Antes do dia 6, não. Okay, obrigado, gente. Falou, Eduardo? Desculpa. Você falou, eu não entendi. Não, eu disse, eu agradeci só. Tá. Já tirou a dúvida. Ok. Então, quando sair sua matrícula, você já pode entrar e já fazer. Como aqui a maioria já tem mais de um mês, né? Bem mais, eu acho que a maioria entrou em outubro, agosto, outubro, novembro, né? Então, a gente já estão todos com a matrícula. Então, e ser servidor público federal, né? Como a gente já está tratando aqui. Então, acessando a plataforma, né? A modalidade é o PDI, que é ofertado totalmente à distância. Carol, certo? levantei aqui a mãozinha, porque a Marina não tem matrícula ainda. Pronto, Marina, você vai precisar aguardar para poder fazer a inscrição. Isso, a vacância dela saiu há pouco, aí eu falei, tem que aguardar a matrícula sair. Pronto, porque por mais que a gente entre com o CPF, dentro das instruções ele pede que esteja com matrícula ativa. Eu acho que é para que seja identificado pelo sistema, né? Como servidor, porque muita gente faz curso, né, pelo ENAP sem ser servidor, né? Que ele é uma escola aberta do governo. E, sim, o PDI é ofertado totalmente à distância, né? E auto-institucional. Instrucional. Permitindo que o servidor conduza seu próprio processo de avaliação. Então, ele não vai ter liberação para fazer esse curso, né? Esse curso ele tem que ser desenvolvido durante as suas atividades, seu horário de trabalho, tá? Então, você que vai ver a data, a hora de fazer, a hora de, enfim, o servidor que administra a carga horária, tá? Carol, você pode voltar 2 slides para tirar a dúvida do Alson.
Quem pode Claro. fazer o PDI-NS, que é o superior, e quem pode fazer o PDI-NI, que é o intermediário. Certo. O superior são servidores que fizeram concurso para um cargo de nível superior, docentes, técnicos nível E. E cargos de nível intermediário são os cargos de nível C, ou D, desculpa. Nível médio, né? Nível médio, isso. A Crislaine também tem uma dúvida, né? Meu e-mail institucional ainda não foi feito, se ela só deve fazer o cadastro com o e-mail institucional. O cadastro é importante que você faça com o e-mail institucional, né? Mas você vai estar vinculando o seu CPF, né, e a matrícula. E você No vai caso ser do PDI, né? do PDI, isso. Então, você pode entrar lá para ver se você consegue fazer a inscrição, tá? Eu só acho que se você não tiver com a matrícula ativa, eu acho que você não consegue fazer. Pronto, o Márcio fez com o pessoal, não teve problema, tá vendo? Perfeito. Então, pois é, porque eles só pedem o CPF, mas eles pedem que a matrícula esteja ativa. Eu acredito que é para que eles façam, porque a gente tem uma plataforma que a gente pode acompanhar em que nível vocês estão, né? Qual é o módulo que vocês estão fazendo. E aí a gente consegue acompanhar colocando o CPF, né? Então, acho que essa integração aí que gera essa necessidade da matrícula ativa. Mas ninguém conseguiu fazer esse cadastro com matrícula, todo mundo foi com CPF. Então, vamos lá. O período de realização é até o final do segundo ciclo avaliativo do estágio probatório. Atenção com os prazos, pelo amor de Deus, né? Agora, a gente ainda não está pelo GOV, mas quando a gente for para o GOV, a gente não vai ter essa parte do administrar esses prazos. Somente com senha mestra, senha não sei o que lá, abre CPEC, lá. Isso é uma confusão. Então, assim, o que a gente vai poder administrar é o que cabe ao órgão, mas, tipo, de coisas, assim, excepcionais. Então, cuidado com o prazo, né? A gente, quarta-feira, vai alertar vocês sobre a carreira, sobre a importância de não perder prazos, né, nas suas progressões, porque deixa de receber a sua progressão, aí, às vezes, não progride, aí quando demora muito tempo, já perdeu a papelada, enfim, então, nosso papel aqui é tentar ajudá-los a se organizar, né, de tal forma que vocês consigam realmente ir juntando essa documentação. O ideal é que vocês tenham um local separado para isso, com toda a sua produtividade, onde você possa colocar tudo separado, né? Mesmo que esteja dentro da sua pasta funcional, mas que você tenha uma cópia de tudo, cópia de portarias que você participa de comissão, cópia de cursos que vocês ministrem, de cursos que vocês participem, cópia de TCCs que forem orientados, tudo isso é importante que vocês gerem essa documentação e guardem num local seguro, né? Um local que vocês não precisem, que não tenha risco de perda, essas coisas, tá? Isso tudo porque vai ajudar em progressão na carreira, né? Agora, para os tais, que está aí para sair também o RSC, também vai gerar essa necessidade dessas documentações, e é importante que a gente cuide da carreira, né? Então, o prazo para realização dos programas começa a contar a partir da data de exercício do servidor. Então, a data já está correndo para os que passaram, né, que chegaram depois do dia 6/2. Aqui são os QR codes, tá, do programa. No lado, eu não sei, eu acho que está do lado direito para vocês, né? Direito tá cargos de nível superior, tá escrito, né? E cargos de nível médio. Se vocês quiserem acessar, só fazer a leitura do QR Code e já vai direto para a página. Fica um pouquinho ou vocês já acessaram? Se quiserem que eu fique mais, bota um joinha, que eu fico nessa tela para vocês escanearem. Vou aguardar um pouquinho para vocês escanearem.
Só relembrando a vocês, gente, essa questão do almoço na quarta-feira, quem entrou agora, quem não pegou, a gente está escolhendo aí o cardápio para vamos passar o dia no Campus Marechal. Então, vai ter 1 hora de almoço só. E aí eu estou passando o link do cardápio para vocês escolherem. São pratos individuais, cada um paga o seu na retirada. Então, é importante que vocês, quem for, né, preencha isso aí, escolha, porque eu tenho que passar isso agora à tarde. Quando a gente acabar a nossa formação, eu vou passar para o dono da cantina, tá bom? Obrigada. Pronto? Então, continuando. Aí eu deixo para falar quando for na minha parte. A mamãe está apresentando. Chegou uma visita aqui, só um minuto. A mamãe está trabalhando. Continuando, gente. Vamos lá. Se aparecer alguma dúvida, como a gente falou aqui, vocês podem ter dúvida, por exemplo, tem campus que tem comissão de avaliação, tem campus que não tem campus que só tem a comissão de avaliação docente. Então, procurem CGPs para tirar essas dúvidas com referência ao campus, tá certo? Quem é que dá o start do processo de estágio probatório? Geralmente é a comissão ou a CGP, se não tiver a comissão no seu campus. E quem for do Benedito Bentes, quem dá o start somos nós aqui da reitoria, tá? Não deu start, você viu lá que fechou sua data, não foi aberto, procure a CGP ou se informar quem é da comissão e já solicite a abertura do seu processo. Tá certo? Eu tenho uma dúvida aqui no chat da Bianca Machado. O ciclo avaliativo é de quanto tempo? 36 meses. Só que são três ciclos. O primeiro ciclo, 12 meses, da data que você entrou até 1 ano, né? São o primeiro ano. O segundo ano também de 12 meses. E o terceiro ano não são de 12 meses, são de 10 meses. Porque ele finaliza um pouco antes. Ok? Tirou a dúvida? A cada 12 meses. Isso. Como é que funciona? Tem instituições que abrem um processo para cada ciclo. No IFAL, nós trabalhamos com um único processo. Então, esse processo é aberto e é encaminhado, né, para que a chefia se pronuncie e os pares, né, porque tem a autoavaliação, tem a avaliação da chefia e dos pares. Então, feito isso, há uma média dessa nota e é colocado com a média da sua avaliação, certo? Aí finaliza, arquiva. Quando dá o segundo ano, esse processo é desarquivado e ele é dado continuidade a esse processo, para que fique tudo dentro de um mesmo documento. Então, quando sai a portaria de estabilidade, ele está vinculado ao processo todo completinho, no mesmo número de processo, e a portaria vai estar lá, emitida com todo o histórico da avaliação desse período. Mas tem mais para frente, Carol, a informação aí. Tem, né? Eita, desculpa. Vamos lá. Então, a realização e comprovação do PDI são condições indispensáveis para aprovação no estágio probatório. Com o decreto, a gente agora não pode desvincular o PDI da avaliação. Então, vai compor uma parte importante da nota. Então, é necessário que seja feito o PDI, porque ele vai compor a nota também. Por isso que eu disse que a gente está em transição, porque a gente está nesse processo, porque a gente ainda não compõe a nossa nota com esse PDI, tá? Mas a gente vai informando a vocês, em qualquer mudança, qualquer alteração, a gente tem o e-mail de vocês. É importante também que vocês fiquem ligados ao e-mail, né? Porque toda a comunicação nossa aqui é direto no e-mail ou raramente pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp só quando o servidor começa com a gente, mas por e-mail. Então, as chefias imediatas e as coordenações de gestão de pessoas devem acompanhar o processo e orientar sobre o cumprimento dos prazos. Quem vai acompanhar a sua avaliação durante o estágio probatório é a sua chefia. Quem está
mas quem está trabalhando diretamente com você. Ah, Carol, mas eu fui removido. Mas quem vai avaliar você é quem esteve o maior período com você até o ato do seu ciclo avaliativo. Então, por exemplo, você passou 7 meses em Penedo e os outros 5 você foi para Maceió. Quem vai te avaliar é Penedo. Ok? Se for igual, 6 meses, aí é onde você está. Isso o decreto deixa bem claro, tá? E sempre vai ser assim, onde você estava, o maior período de onde você trabalhou, quem te acompanhou é quem vai te avaliar. Como é que funciona também a avaliação? Ah, minha chefia está de férias. Não tem substituto para avaliação. Não. Quem tem que avaliar é a chefia, tá? Então, tem que ver para ela avaliar antes ou vai atrasar um pouquinho e ela avalia depois. Mas como chefia nunca tira muito tempo, né? Então dá para administrar bem isso, tá? Porque tem muita gente que pede a substituição da chefia para avaliação. E a gente não pode fazer isso, porque quem acompanha o dia a dia nosso é que pode nos avaliar, entendeu? Aí aqui, como abrir o processo, né? Como eu falei, né, aqui, ou a CDP, aqui na reitoria, e o campus Benedito Bentes, né? É a CDP ou as CGPs, né? Abrem o processo e enviam a chefia imediata do servidor para o preenchimento do formulário de avaliação. É preenchido esse formulário, né? Para os campi que possuem comissão, será feita a análise de cada formulário que será encaminhado para a homologação do reitor. Então, a comissão é quem faz, os campos que já têm a comissão. Aí aqui, como eu falei, primeiro ano, 12 meses, né, alcançar no mínimo 50% de progresso no programa PDI. Então, cheguei aqui dia 15 de julho de 2025, 15 de julho de 2026, eu preciso estar com 50% de progresso dentro do PDI. No segundo ano, 15 de julho de 27, eu preciso estar concluindo o programa, finalizando, certo? A comprovação, apresentar a comprovação da carga horária total à unidade de gestão de pessoas, no prazo do segundo ciclo, tá? Ou seja, vai juntar, como acho que foi o Caio que perguntou, né? Todas as avaliações, todos os certificados, eu acho que vai ter um certificado também, juntando tudo, dizendo que foi concluído o PDI, né? E apresenta a CDP e a CGP da sua unidade, tá? Formulários de avaliação correspondentes a cada ano, preenchidos e homologados, e o parecer final, que é a homologação e a portaria publicada. No estágio probatório docente, foi o que eu falei, que a gente ainda não está, que a gente ainda está discutindo os fatores que já são colocados pela lei, tá? Aqui não é nada da nossa cabeça. Então, quais são os fatores adicionais de avaliação docente? Deixa eu abrir aqui. Ensino, pesquisa e inovação, extensão e gestão institucional. São os 4 pontos. Então, tudo que for gerado nessas áreas, para que vocês não se percam, vocês já gera aquele ambiente que eu pedi, né, que eu falei anteriormente, que eu pedia, que eu sugeri anteriormente, que vocês tivessem uma pasta, ou alguma pasta nas nuvens, ou até quem gostar ainda de papel, né, que eu acho que não tem mais certificado de papel, a gente vê muito pouco aqui, né, essas questões que comprovem atividades nessas áreas de ensino, pesquisa e inovação, extensão e gestão institucional. Então, tudo que for executado, tudo que for feito, gerem comprovação. Mas não teve, enfim, uma participação em algum evento, qualquer coisa que vocês fizerem, gerem uma comprovação, guardem em pastinhas por período, para que você tenha comprovação, tanto para o estágio probatório, quanto para qualquer outra coisa que vocês forem pedir, RSC, enfim. A avaliação docente é qualitativa e quantitativa. É fundamental manter o seu relatório de atividades docentes atualizados e documentar todas as suas participações deste primeiro mês. Então, é bem importante isso. Estágio probatório para os retribuídos, a gente já falou, né, que vindos de outras instituições federais,
provavelmente já cumpriu o estágio probatório, né, portanto, não será necessário cumpri-lo novamente, né, desde que o cargo atual seja da mesma carreira da anterior. Você ingressará diretamente no ciclo de avaliação de desempenho, né, para os fins de progressão por mérito. Aí, os docentes procuram a CPPD e os técnicos procuram a CDP e as CGPs. Aqui. Tudo isso que a gente falou está baseado em tudo isso aqui, né? Em artigo da Constituição Federal, que baseou a Lei 8.112, tá? E uma resolução interna do Consulp que nós temos. Não está aqui o número, mas eu vou passar o número para vocês, que é a 1142. 1142, de 27 de maio de 2014, que é a que a gente está atualizando agora, tá? E também o decreto 12.000, ainda tem mais aqui? Deixa eu ver. Não, ficou faltando aqui o decreto 12.374 e essa portaria, o número da portaria, tá? O decreto é o que está lá no começo, quando a gente fala do PDI. Perfeito, é ele mesmo. Então, você quer falar essa parte já? Esse é só um resumo, né? Tá. Dos primeiros passos. Você entendeu? Pronto. Pronto. Então, eu vou passar para me apresentar o guia dos primeiros passos que a gente tinha colocado aqui para vocês, tá? Eu sei que alguns já estão na casa, já providenciaram grandes coisas, mas o que a gente quer melhorar esse receptivo nosso, né, dos servidores. Então, esses primeiros passos aqui é resumidamente, mas ela vai trazer o documento que foi gerado e o link para vocês acessarem, tá? Isso, eu prefiro, Carol, vamos terminar esse primeiro, porque aí eu já faço as observações, né, do transporte, essas coisas. Pronto, perfeito. Né? Eu vou detalhar esses primeiros passos, mas a gente elencou os principais, né, SouGov, gestão de pessoas, né, seja campus ou reitoria, conhecer o PDP e a TI, por conta do e-mail, mas a gente vai detalhar, tá? Pronto, perfeito. Então, sistemas, para os docentes, o SIGA, não é isso? Mas aí eu vou passar no detalhamento. Você vai passar, né? Pronto, eu quero que você passe só o slide. Pronto, perfeito. Pronto, a gente vai ter, né, essa formação aí tu conclui, porque eu já entro no transporte também. Pronto. Então, na quinta-feira, ou quarta-feira, desculpa, dia 25, nós vamos nos reunir lá em Marechal, né, no auditório lá em Marechal, onde a gente vai detalhar coisas da nossa carreira, né, vamos conhecer áreas sistêmicas do IFAL, né, os gestores sistêmicos, né, que estarão conosco também, esclarecendo quais são os setores que tem aqui, como é que eles trabalham, quais são as principais ações, são, assim, materiais riquíssimos. Vamos ouvir também uma palestra muito legal, né, sobre o que é ser servidor, né, qual é o porquê dessa palavra servidor, né, então vai ser um ambiente, assim, onde a gente vai estar ali se conhecendo também, que é muito importante, né, diante de um a gente só vive num trabalho muito virtual hoje, né, a gente se vê muito nas telinhas, e, assim, é um momento muito importante para que vocês estejam conosco lá, para a gente poder dar um abraço de verdade, para a gente tomar um café, né, nos intervalos, tal, e para a gente poder almoçar juntos lá, né, então, esse momento vai ser os 2 horários, né, à tarde nós vamos tratar de questões de gestão de pessoas, né, da carreira, vai estar conosco a CPPD, vai estar conosco a Comissão de Ética, né, a Melissa, eu acho que vai falar um pouco também da programação, vai falar, né, Mel? Não, pode falar, passa o próximo slide. Pronto. Pode falar. Dia 25. Pronto, tá aí os horários, tá? Melissa vai falar sobre o transporte, sobre todos os detalhes, tá? De como é que vai funcionar na íntegra isso, e também as dicas que a gente fez com muito carinho, assim, para ajudar você, para ajudar todo novo servidor, né? Que nós já fomos novos servidores, e, assim, a gente não teve essa maravilhosa recepção. A gente teve que caçar muita coisa para poder entender como é que funcionava, né, para poder ter esse contato com a instituição, né, não aqui, tá, gente, é outra história, mas a gente quer dar isso para vocês, tá, então, se tiver alguma coisa também que possa melhorar
essas dicas, vocês podem entrar em contato conosco, porque vocês vão estar trabalhando com a gente para receber quem está chegando depois. Dizer, olha, eu senti dificuldade nisso, eu senti dificuldade aqui, eu vi que não funcionou desse jeito, ó, vocês colocaram aqui, eu tentei, não funcionou, tá. Fala para a gente, que vai ser muito legal para a gente, para os próximos servidores, tá bom? Estamos à disposição. Passa mais né? Portas abertas, tá, minha gente? Portas Virtual ou abertas. presencial. A gente é do desenvolvimento, mas a gente está aqui para acolher também, para conversar, tá? Para tentar ajudar nas demandas. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Eu sou a Carol e deu final, né? Tudo bem. E Melissa vai falar agora as dicas que a gente preparou para vocês. Pode deixar um pouquinho aí para o pessoal anotar esse número do institucional. Esse é o WhatsApp, tá? A Isso, gente responde todos os WhatsApps. A gente está sempre disponível lá nos horários, tá, gente? De 9 até as 17, a gente está no atendimento também. A Jussara levantou a mão primeiro e depois a Carolina, com K. Porque tem a Carolina aqui com C, tem pró-reitora Carolina. Jussara, fala primeiro. Oi, boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu não sei se vai ter um momento para falar sobre isso, eu já falei, eu acabei passando despercebido. É o seguinte, em relação à avaliação, né, de desempenho, quanto à avaliação de desempenho, eu vim redistribuída, né, do IFPB, e a gente teve uma avaliação conjunta, né, que até modificou o mês que eu fazia sempre a avaliação, e foi no mês de agosto. Só que aí, no contar do tempo, que agora é anual, pelo menos lá no IFPB estava sendo anual, aí seria agora em agosto. Eu entro nesse mesmo período, eu preciso ver um outro período. Como você só para eu entender, quando você chegou aqui, qual foi a data da sua redistribuição? Foi em setembro do ano passado. Né? Não, novembro do ano passado. 2025? Isso, novembro. E você chegou a fazer essa de agosto que você falou, você chegou a fazer em agosto de 2025? Exatamente, fiz a de agosto de 2025. Não, essa você já vai fazer aqui, que já tem um período maior aqui. Pronto. Entendeu? E aí vai ser em novembro. Pronto. Aí vai ser em agosto de 2026. Tá bom, tá bem. Você fez a de transição e agora vai fazer normal de 12 meses. A dona Jussara do NAP, eu estou reconhecendo seu rostinho. Ela mesma. Bom, obrigada, minha gente. Nada. Boa tarde. Carolina. Mas, Jussara, só um minuto, Carol. Jussara, agora lembrando que aqui no Instituto Federal, a progressão por desempenho, também por enquanto, o processo é aberto pelo próprio técnico, ok? Os formulários já estão disponíveis no sistema, tá? Se você tiver dúvidas, você entra em contato conosco por esse WhatsApp aqui, que eu mando para você o link. Né? Sobre a progressão, na verdade. Viu? Tudo bem. Está tirando antes a dúvida. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Boa tarde. E agora a dona Flávia Carolina. Isso, boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, eu já trabalhei no IFAL algumas vezes, né? Antes eu vim como acompanhamento de cônjuge de 2014 a 2020. Depois, em 2024, eu vim em cooperação técnica, aí o CIAP mudou, que era essa que é a minha dúvida, por isso que estou explicando. Antes a minha matrícula CIAP era 180, agora aí em 2024 foi 200. Só que em 2025 saiu a minha redistribuição, e aí agora eu sou 300. Só que o sistema tá bagunçado, digamos isso, no 280 e 380, e eu já pedi para arrumar e não conseguiram, falaram que é normal, mas não é, porque, por exemplo, no SIGA eu estou como 280, no SIGA administrativo, né, eu estou como 280,
no outro eu estou com 380, aí as minhas aulas aqui em Piranhas, elas aparecem só se eu entrar com a matrícula 280. E assim, Entendi. eu gostaria de saber Eu sei porque eu estou isso. sentindo isso quando eu estou para elaborar as portarias, e alguns docentes que aconteceram isso que aconteceu com você, a gente fica com essa dificuldade, porque é como se o histórico não tivesse na matrícula 300 e pouco, né? Isso. Aí, o que é que eu vou te sugerir? Que você faça um cadastro com a CCLP. CCLP. Mas você é de que campus? Desculpa. Campos Piranhas. Piranhas. Ou é melhor com o Diego. Você eu fala já pedi, só que aí o rapaz que nos atendeu lá, ele disse que é normal, mas não é normal, não tá certo. Aí eu mandei para ele os prints de tudo, assim. Joguei os prints do meu SIGA, do SIGA RH, do Sogov, para mostrar que a 280 já foi excluída, entende? E ainda não recebi nenhuma resposta. Eu gostaria de saber qual seria o setor, porque aqui com o Diego nós já Você pode fazer... A DTI também faz isso, né, Melissa? Esses cadastros. Então, quando foi que você entrou na matrícula 300? Foi quando ela entrou agora. Em fevereiro, assim, de 2025, que eu fui redistribuída. E aí demorou um pouquinho, porque tem aquele período de cadastro. Eu acho que deve ter sido em abril ou maio, no máximo. Então, já era para ter rodado a fita espelho. A gente tem um probleminha aqui que se chama fita espelho, que leva um tempo para poder, porque os nossos sistemas não são todos integrados, né? CIAP, com o CIPAC, com o CIPAG. É uma loucura, SIG-RH. Sim. Eu também tenho mais de uma matrícula aqui, né? Porque eu venho eu venho da UF, na verdade. Eu e Carol. Mas só que é normal. Mas é normal alterar, né, o CIAP. Agora, sim, no caso dessa terceira alteração, porque ela teve um vínculo e depois ela teve a redistribuição, né? Aí mudou de novo. Eu acho que tem que ver o teu histórico. Ô, Flávia, depois passa para mim. No caso dela, Carol, ela está num código novo, me parece, porque quando eu vim para cá... Mas, olha, eu estou tendo problema com isso. Mas eu tenho problema na hora de lançar a portaria, por exemplo, que é como se não lesse o financeiro. Aí, quando eu vou na matrícula anterior, ele puxa o histórico, mas ele não lança a portaria porque ela não está ativa, tá entendendo? A gente pode ver no particular, Carol, porque assim, a gente faz uma tentativa com a CCLP para entender o seu histórico, porque assim, não tem como excluir a tua vida como servidora. Então, a matrícula do 1, a matrícula do 2 e a matrícula do 3. Mas aí a gente vai ver, se o cadastro não puder, aí já é o caso de ir para a DTI, para ver aonde não está convergindo, né, o seu histórico para o 3, para a matrícula de vínculo 3. Sim, eu entendo que não tem como excluir, o que eu disse que excluir, que eu mostrei, é no Solgov, porque exclui o vínculo da matrícula, né? Porque, assim, eu antes era casada com uma pessoa que trabalhava no Exército, e aí, assim, eu tive vários institutos, né? Aí, assim, ele sempre vai excluindo quando exclui aquele vínculo. Por exemplo, trabalhei no IFPE, aí exclui, então eu mandei isso, e o 280 no Solgov também já foi excluído, ficou 380, tá ativo no... Mas é nos sistemas internos que você reclama, isso, né? mas... pronto, então eu entro em contato com quem? Com a gente. Eu falo, vou anotar. Fala com a gente melhor, aí a gente vai fazer o que a Melissa sugeriu. A gente estuda com você qual é o problema para poder ir no lugar certo. Na CPD e FAO, né? CDP. A CPPD é a comissão. Desculpa. Pronto, tá anotado aqui. Muito obrigada, essa dúvida. Nada. Tem outra pessoa com a mão levantada. É o Willam. Pode falar, Will. Oi, boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim, minha dúvida são duas perguntas em relação ao evento do dia 25. O primeiro é em relação à questão do deslocamento das pessoas de outros campos que vão para se deslocar para o Campo Marechal Deodoro, se há alguma programação de pessoas do mesmo campus irem juntos, ou algum tipo de atividade em conjunto que possa ir, porque eu estou no campus Maceió, mas eu não tenho ainda o meu veículo próprio aqui. Eu utilizo o Uber 99 para lá. Aí eu não sei como antecipou a minha fala. Vocês vão falar depois sobre isso, vai. Então, desculpa antecipar. A segunda dúvida com relação a essa
é que eu também vou ter aula na mesma quarta-feira à noite. Aí eu não sei como seria dos 3 turnos interruptos, como é que funcionaria se os professores envolvidos no treinamento. Meu caso, eu não vou ter aula durante o treinamento, vou ter após, no mesmo dia. E como seria em relação a isso? Não sei se também vocês vão falar isso depois. Vamos lá. A DGP, né, a Diretoria de Gestão de Pessoas, em conversa com o Campus Maceió cedeu para a gente um micro-ônibus de 27 lugares, que vai estar saindo na quarta-feira, dia 25, às 7 horas, do Campus Maceió, tá? Só tem 27 lugares. Nossa assessora de Diretoria de Gestão de Pessoas, a Maria Lúcia, vai estar lá, esperando, né, para quem quiser ir nesse ônibus. A gente não conseguiu para todo mundo. E nem sempre todo mundo vai, né? Alguns preferem ir em veículo próprio. Quando tem mais de um servidor do mesmo campus, às vezes eles se juntam, falam com o diretor, às vezes o diretor libera o carro institucional do campus para as pessoas irem. Então, vocês podem se articular para quem tem mais de um, ou quem um só, fala com a direção para ver se é possível, né, algum veículo institucional ir até o campus, mas para quem está aqui em Maceió, a gente tem esse ônibus saindo do campus Maceió, que sai, um campus localizado no centro da cidade, e a gente colocou para sair das 7 horas, certo? Aí, no caso, para eu poder me candidatar, eu preciso entrar em contato com alguém específico ou só chegar lá antes das 7? Eu vou pedir para vocês colocarem o nome aqui no chat, /ônibus, para eu saber, tá? Não tem link de cadastro, não. Coloca o nomezinho /ônibus, que aí eu vou pegar aqui. São 27 vagas, tá? Eu, pelo exemplo, ele vai sair da portaria principal lá, né? Aquela portaria onde os... Fica lá, a Lúcia vai estar lá. Eu acredito que vai sair naquela que entra o servidor, né? Com o carro. Isso. Pronto, até coloquei meu nome logo aqui por precaução. Aí, quanto à tua aula, a nossa formação a gente colocou até às 16 horas, tá? Para voltar para Maceió, que eu acredito que deve estar chegando em torno de 17, 5h30, dependendo do trânsito, né? Que vai estar aqui. E aí você teria que ver com a tua coordenação, porque essas ações de desenvolvimento que a gente faz são treinamento em exercício, formação em serviço, né? Mesmo que você não seja a aula, mas faz parte da tua carga horária. Então, você tem que ver Sim, eu fiquei com essa dúvida, mas porque normalmente quando é início de semestre, aí nós temos a programação o dia inteiro do início de semestre, e normalmente à noite não tem aula dos cursos de graduação por conta disso. Aí já fiquei com essa dúvida exatamente porque na programação geral, que a gente teve até no início do mês, no campus, foi dessa forma também com todos os cursos, não só o meu, mas dos demais também. Tem aí a licenciatura de matemática, alguma orientação para quem está muito longe. Então, o pessoal de Piranhas, como é que faz geralmente quando vem? Sempre vem em grupo, né? Porque geralmente tem carro vindo resolver alguma coisa, ou pegar alguma coisa, participar de alguma. Geralmente o pessoal que está mais longe, às vezes pega um ponto mais próximo para pernoitar e depois voltar, né? Campos Marechal é no sentido também para Arapiraca, e é todo duplicado, né? Esse percurso no litoral sul da gente é todo duplicado. Geralmente quem fica mais longe faz assim, costuma pernoitar em algum lugar mais próximo, né? Ou com alguém, enfim, algum outro colega servidor, para ir no outro dia, né? É a orientação que a gente tem, tá? Porque a gente sabe que algumas pessoas, ainda que estejam em campos longe, mas às vezes residem em Maceió porque vai só 2 vezes ou 3 vezes na semana, né? Por isso que a gente fez essa questão aí do ônibus. Sairá um veículo de Palmeira dos Índios com 2 servidores. Eu acredito que dá para ir mais 2 servidores. Vocês podem solicitar diárias, sim, para esse treinamento no campus, cada um no seu respectivo campus, tá? Agora, como é só um dia, né, é meia diária, a não ser que pernoite, mas aí o nosso treinamento não pernoite, é só durante o dia. Tem aí o Evandro de Palmeira, né, que também é uma cidade que fica entre, né, dando aí a sugestão para quem quiser carona, de repente pode ir. Mel, para pedir diárias, pede ao diretor, ou na CGP? Fala com a CGP, né? Fala com a CGP para orientar o processo. Inclusive, gente, no guia que eu vou falar agora de interação, vai ter
guia de procedimentos, que também tem um monte de coisa para vocês descobrirem como é que faz, que fica lá no portal do IFAO, é um guia que a gente fez eletrônico. Como é que eu peço licença? Como é que eu peço isso? Como é que eu peço aquilo? Vocês vão poder saber como faz. Você pede via SCDP, mas quem autoriza é o diretor-geral, ele é o ordenador do campus. Se tiver dinheiro, ele autoriza, tá? É um pedido que você faz no sistema. Você pede para o seu agente do SCDP. Se você não souber, fala com a CGP, pergunta quem é, para abrir esse processo de diárias. Vamos lá, deixa eu anotar. Piranhas disse que enviará uma van para o evento Marechal. Meu filho, olha, o seu diretor é maravilhoso. Não tenho o que dizer de Atanilton. Ele é top. Já providenciou aí veículo para vocês irem, tá vendo? Maravilhoso. Deixa eu só anotar. Carol, vai aí anotando as dúvidas, porque eu vou anotar quem vai pegar o ônibus, tá? Ok. Deixa eu só responder aqui a Adriana, viu? Só um minuto, que eu já É o passo. Alisson, o Willan, é rapidinho. E aí vou mostrar para vocês esse Marcelo, Aroaldo, Ivana, Solange, Bianca. Eita, que aqui a Lúcia não vai só. Jéssica. Todo mundo já preencheu o almoço, já escolheu, para a gente poder passar aqui. Eu já estou falando com o dono do restaurante, ele já está me ligando aqui, mandando mensagem. Natália, a gente tem mais de uma Natália? Não. Não, é a mesma, né? Como eu faço para ir no ônibus? Sou de Maceió. Então, Alson, mas o ônibus só vai sair de Maceió, e Marechal é antes, né? Não passa por São Miguel, não. Então, se você quiser vir, vai ter que estar por aqui. Bom, gente, nós temos 10 pessoas para o ônibus, tá? Se é mais alguém, são 27 vagas. Deixa eu repetir aqui só o link do almoço. Para poder entrar no nosso guia, que, assim, vocês vão poder baixar e olhar ele com calma, tá? E qualquer dúvida, manda aí nesse e-mail que vocês anotaram e nesse institucional também. Deixa eu abrir ele aqui. Quem levantou a mão? Sim, vamos lá. Deixa eu olhar. Tâmeres, Carol. Oi. Vamos lá. É mais a título até, não é nenhuma pergunta, né? Mais um comentário, né, sobre o treinamento, né? Que na lista ali a gente percebe ali 50% ali das pessoas estão entre Piranha, Santana e Batalha. Né, quando tiver um evento assim, fica como sugestão nos próximos de tentar um local mais central, né, Arapiraca, que esse deslocamento ele fosse mais equivalente, porque você vê, mais de 50% ele está aqui na parte longe, e a gente, querendo ou não, aqui de Piranhas, é 4 horas e meia de estrada, né, e ela é duplicada só até Batalha. De Batalha para Piranha são mais 105 quilômetros, né, e a gente vai voltar à noite, né, é o perigo, é o cansaço, a gente conseguiu pernoitar num dia, mas que isso seja levado em consideração desses treinamentos que envolvem grande quantidade. Sim. E se a grande maioria está mais para cá, a gente bota para Arapiraca, que ficaria 2 horas de viagem para todo mundo, né? Então, de sugestão de, nas próximas, na avaliação, colocar isso como ponto relevante também na decisão da escolha, né? Porque a gente vai enfrentar 4 horas e meia à noite numa estrada que, depois de Batalha, é animais na pista, é perigosa, tem muitos acidentes, está em duplicação, está em obra. Então, a gente vai muito temeroso, né? Então, que fica essa sugestão, tá bom? Sim, inclusive, também, né, a gente faz outras ações no campus, e aí vamos pensar também na formação, tá? Perfeito. E a gente já faz em Arapiraca por ser mais central, né? Por pegar aí essa...
E ainda tem o povo de Maragogi, por aí você tira que Maragogi está lá do outro lado, no norte. Então, às vezes, a gente também 4 horas da noite, então, a gente tem que se dividir aí entre as nossas unidades, mas com Simbora. certeza. Não, mas você tem razão, a gente tenta na medida do possível, né, Mel? É um estica e puxa. Santana e Piranhas é uma quantidade absurda, e quando bota aqui batalha também, é algo assim... E assim, e sabe por que também? Porque a gente tem a participação dos gestores, sabe, das áreas sistêmicas. Então, deslocar, né, a gente vai pensar assim, obviamente, Sim, né, mas claro. agora foi muito, a gente precisa, na verdade, realizar para que vocês dêem um start, porque a gente viu que muita gente não tinha feito ainda o cadastro, e a gente estava, assim, realmente preocupado, né, para dar esse tempo, né, mas já está anotado, tá? Gente, agradeço. A comunicação me pediu que a gente ligasse todas as câmeras para fazer uma foto. Eu vou até parar de compartilhar. Para aí, Carol, também. Para ela poder... E todo mundo, se pudesse abrir as câmeras, a comunicação quer fazer uma foto. Eita, pro Alson. Vou botar um bonequinho seu aqui. Ah, quem não tem câmera, fica para a próxima. Lu, você diz aí no chat, tá? Vandenberg também. Vai avisar a hora da foto? Tá todo mundo Estou pedindo a ela para avisar. Você está com áudio, Lu? Avisa aí para a gente fazer um sorriso. Avisa. Eu aviso quando você botar aqui. É só você falar. Vamos lá, contagem regressiva. 3, 2, 1. Foi? Beleza. Bora mais uma. Ei. A galera gosta de foto, né? É o tempo também. Devia ter escovado o cabelo. Vamos lá. Vou contar, viu, Lu? Todos prontos? 3, 2, 1. Acho que foi, né? Já foi, ela já mandou aqui no meu zap. Pronto. Vamos lá, vamos projetar aqui. Bom, gente, esse guia, né? Boa tarde para vocês. A gente já está aqui desde cedo. Estamos caminhando aí para as 15h20, mas a gente daqui a pouco vai encerrar até mais cedo, né? Do que o previsto, porque o grosso mesmo vai ficar lá para o presencial, que é melhor. E esse guia é um resumo, é um checklist, né, do que a gente precisa se alertar para quando a gente chega aqui, para não perder esse compasso aí dentro da instituição. E o resto vai se engrenando com o tempo, mas é importante quando a gente chega, saber aí de algum desses passos, né, agilizar acesso, benefício, tá? Minimizar a burocracia, né, porque por mais que a gente facilite, né, e as inteligências aí, IA e sistemas, mas a burocracia pertence ao serviço público, né, o processo, o fluxo, o andamento. Então, vamos lá. É destravar a nossa identidade digital, né, a matrícula, né, é uma coisa que leva ainda um certo tempo, mas que chega. Então, a partir dela, a gente vai aí atrás do e-mail institucional, que é via TI do campus, né, no próprio sistema acadêmico. E hoje eu sou Gov, porque o nosso governo está migrando tudo para lá. Então, o IFAL ainda tem coisas que acontecem internamente, já tem coisas que acontecem nos dois, que o servidor precisa fazer uma solicitação SouGov, CIPAC, e tem coisa que só acontece no SouGov. Então, a gente está meio que numa transição de 3 vias, né, a interna,
interna Solgov e só Solgov. Então, procura aí manter tudo isso atualizado, seus cadastros aí, tudo funcionando legal, para vocês acessarem contra-cheque, cadastrar suas férias, seus atestados. Atestado agora é só pelo Solgov, gente, não adianta mandar por e-mail, nem esse processo, é só Solgov. Então, tem muita coisa que já está acontecendo aí, que a gente não pode ficar de fora, porque às vezes quando a pessoa olha, eita, eu não cadastrei meu atestado, já passou. Não tem como fazer isso retroativo, tá? E temos os nossos sistemas, né, como a Carol ia falando. Para os docentes, tem aí o SIGA, né, da gestão acadêmica, mas que também o professor precisa saber e conhecer o CIPAC, né, o administrativo, não só os técnicos, porque memorandos, requisições, os processos, eles acontecem no CIPAC, tá? Quero pedir uma licença capacitação, abrir o edital para afastamento para pós, tudo ainda vai acontecer no CIPAC enquanto não houver uma migração total para outro sistema, tá? Ou para outro módulo aí que o governo apresentar. Então, tem muita coisa que ainda está acontecendo pelo CIPAC. Os nossos benefícios financeiros, né? O auxílio alimentação, que é implantado automaticamente, mas vai que, né, de repente não saiu, ou verifica, gente, olha tudo no contra-cheque, tá? Para não estar tendo surpresa aí desagradável quando o salário sair. O auxílio transporte é sob demanda, então procura se informar direitinho como é que ele acontece, como é que ele é pago, o desconto dele, tá? Para também não estar tendo surpresa aí no início do mês. O ressarcimento à saúde, né, se a gente possui plano privado, a gente tem o direito, né, e essa solicitação é apenas no Solgov, mediante também os comprovantes, e aí vocês podem se informar numa coordenação que só tem ela, tá, que é a coordenação da saúde do servidor, que fica na reitoria. Vocês não têm isso nos campos, vocês têm que procurar a CSS. Inclusive, o e-mail é bem facinho, é css@ifal.edu.br, que é a coordenação da saúde do servidor, para vocês saberem como é que faz para ter essa parcela aí de volta, né? Cadastro de dependentes, isso aí vocês procuram também as suas CGPs, quem for da reitoria procura aí o cadastro, coordenação. E esse cadastro de dependentes, mas é por imposto de renda, já é mais velho e tal. Gente, qualquer emergência que você precise acompanhar seu filho, que você precisa acompanhar seu marido, precisa estar cadastrado como seu dependente, assim, para fins de saúde, entendeu? Não é só, né? Não é só o cadastro para o leão, não, Rugi, é também para esse acompanhamento que é fundamental, né? Inclusive, quando tiver os atestados, tem que pedir aquele atestado que você fala que está acompanhando a pessoa, né? Isso acontece muito com minha filha e com meus pais, que já são idosos. Eu peço aquele atestado da criança para a escola, mas também peço o atestado em que informa que que ela precisa do meu acompanhamento, que é esse atestado que vai para o Solgov. Mas isso só vai ser validado se essa pessoa, se esse familiar tiver cadastrado como seu dependente. Então, isso também aí vocês precisam acompanhar. Tá? E a atualização cadastral, que foi uma coisa até que a gente falou aqui, que algumas pessoas, quando entraram, justamente por não ter o e-mail, cadastraram o e-mail pessoal. Mas lembra, com o tempo, de cadastrar o teu institucional. Porque, às vezes, por exemplo, eu hoje abro o institucional, aí ainda tem o cadastro do pessoal, que vem lá da universidade. Então, tem que estar fazendo essa atualização para não se perder aí na comunicação, tá? E verificar, né, se esses dados estão corretos. Principalmente dado bancário, né? Pelo amor de Deus. Está tudo certinho, está tudo batendo aí para não ter surpresa. A gente tem essa questão da valorização da sua formação, e a gente colocou o foco no técnico, porque o docente, quando ingressa na instituição, ele já tem aquele instrumento da retribuição por titulação, que é feito no ato, né? O docente, às vezes, faz o concurso só para a graduação, mas já chega com mestrado, ou com mestrado já chega com doutorado. Isso é feito no ato em que ele entrega a documentação. Mas, para nós, somos técnicos administrativos, a gente precisa solicitar o incentivo à qualificação. Isso não é feito automaticamente.
se eu tiver uma formação superior à exigência do meu cargo, né? E ao longo da minha carreira também, quando eu for fazendo as minhas pós, quando eu concluir, tiver aí, no caso do stricto sensu, eu tenho às vezes a ata, né? Porque o diploma não sai na hora, eu posso dar entrada com uma declaração, né? Para não perder, né? Essa retribuição aí financeira, eu posso dar entrada, certo? E aí também solicita informação junto à sua CGP de como abrir esse processo ou dar entrada no protocolo da reitoria, anexando a documentação. Ah, Melissa, mas aonde é que tem isso? Isso tem no guia de procedimentos, tá? Que vai ter aí um QR Code no final para vocês escanearem e vocês também baixarem esse guia para vocês terem aí, guardar juntinho de vocês. Entendendo o estágio probatório, eu não vou repetir, porque Carol já falou, a gente também vai falar de novo na quarta-feira, né? A gente precisa conhecer a regra do jogo para passar logo esses 3 anos, dar tudo certo e ter a nossa estabilidade aí, ficar tranquilo, né? Quem nos representa, né? As nossas comissões representativas, se docente, é a Comissão Permanente do Pessoal Docente, e para os técnicos é a CIS. Eu faço parte da comissão que está planejando a eleição da Comissão Interna de Supervisão. Então, em breve, a gente vai ter aí uma CIS em cada campus e uma CIS geral, que vai estar aí coordenando as CIS, né, nas unidades do IFAL. O edital já foi publicado, então, em breve, a gente vai ter a eleição. E é muito importante a gente participar, se candidatar aí, os técnicos que nos ouvem, para que a gente possa estar sempre aí mobilizando a nossa carreira, né, gente? A gente precisa evoluir aí na nossa carreira. E a nossa rotina de trabalho, né? O menino perguntou aqui, né, o professor que vai dar aula, certíssimo, ele está preocupado e ele está super certo. Né? A gente precisa alinhar tudo que a gente fizer com as nossas chefias imediatas, né, as nossas coordenações, para conhecer, né, não só os nossos deveres, mas também os nossos direitos. E aí ter controle desse registro do ponto eletrônico, né, para nós os técnicos. A gente tem aí hoje o IFAL trabalha com um programa de gestão, que a Adriana vai falar na quarta-feira. Alguns docentes também que estão em função de chefia, me parece que também tem, mas isso ela vai detalhar melhor na quarta-feira, tá? E os professores têm os PITs e os RITs, né? Então, eu repito, essa formação que vocês estão participando agora é uma formação, um treinamento em exercício, né? Então, é um direito de vocês precisam alinhar com as suas chefias, porque faz parte da carga horária que vocês dão, né? Não é só a sala de aula, mas é também se capacitar, se desenvolver, fazer pesquisa, extensão. Então, essa ação nossa de gestão de pessoas também está dentro do plano de vocês, tá? Alinha com as suas chefias, né, para ficar tudo bem, não, nem prejudicar um e também não prejudicar o outro, né, nem a aula e também nem a qualificação, a capacitação de vocês. E a gente tem aí também um exclusivo para docentes, que foi essa caixa de ferramentas, que eu também vejo essencial para o técnico, né, porque com a possibilidade aí, o governo federal falou que vai implantar o RSC, os docentes do IFAL já têm um reconhecimento saberes e competências, é muito importante a gente ter essa nuvem, na nuvem, essa pastinha aí, né, de documentos que vão facilitar as nossas avaliações semestrais, anuais, e esses instrumentos que tem aí para a gente melhorar na nossa carreira. Né? Então, a Carol levantou a mão, ela pode falar um pouco disso aí. Carol. Não, só queria chamar a atenção que a gente fez isso, assim, pode ter documentos a mais que sejam necessários estar aqui, estar nesse rol, ou pode ter documentos que a gente citou aqui só como um parâmetro, para você saber o que é, porque pode não ter a mesma nomenclatura. Então, assim, não entendam que essa nomenclatura daqui do IFAL. Pode ser que seja essa nomenclatura ou não. Era só isso que eu queria chamar a atenção. É só como um norte realmente de organização. E por que a gente coloca isso, gente? Porque, assim, quando a gente, por exemplo, um processo de RSC, cara, é um processo que não é tão rápido, né? Você precisa juntar uma documentação, essa documentação vai ser avaliada. Então, quanto antes você tem isso organizado, vai ganhar tempo, né? Mandar o primeiro, enfim. A gente recebe muitos processos, né? A CDP
ela é uma coordenação que só existe na reitoria e ela é centralizada. Então, é muito processo de progressão, muito processo de RSC, muito processo para baixar, fazer portaria, né? Ainda que a CPPD no docente faça o processo, mas quem emite a portaria é a CDP. Só que a gente também faz de todos os técnicos administrativos. Então, é muito importante a gente ter tudo isso muito bem definido, guardado, já organizado, para que dê andamento, né? Para a gente tentar criar um fluxo aí de recebimento e atendimento de demandas. E assim, a gente já teve casos de docentes que não conseguiram progredir porque não perderam a documentação, não conseguiram se organizar, né, para apresentar isso. E aí a gente só quer alertar, né? Isso. E a dica de ouro da DGP, a gente não solicita nada em final do mês, porque a folha fecha na primeira quinzena do mês, né? E aqui no IFAL, que eu acredito que seja assim no Serviço Federal, né? Pelo menos na universidade também era, e aqui no Instituto Federal também é. Eu vou receber em março o mês de fevereiro. Então, o que eu quero receber em março tem que entrar na primeira quinzena de fevereiro. O que eu fizer agora e der entrada a partir da segunda quinzena de fevereiro, eu só vou receber em abril, tá? Então, assim, vamos tentar, né, se organizar. Eu não posso dar entrada depois que a folha fechou e achar que vai entrar, né? Porque ela fecha, ela abre um dia para homologar, e nessa homologação a gente não tem como revisar tudo. Né? São muitas informações. Geralmente a homologação é para ajustar alguma coisa de sistema, certo? Se houve alguma falha de sistema, se houve alguma inconsistência. Então, é necessário observar esse cronograma da folha, né? Porque a gente não paga assim instantâneo, não. Eu tenho o que eu vou colocar para o próximo mês, vai ser naquele período da folha aberta, que geralmente começa nas 2 primeiras semanas do mês. As 2 primeiras semanas de março é para sair em abril, e assim vai, certo? Um período mais curto que tem no ano é quando tem os 13º, que no IFAL ele paga dividido, né? A não ser que você peça antecipação. Então, são períodos mais curtos ainda quando tem 10º. A folha geralmente fecha em uma semana, fecha super rápido. Então, fica atento aí para não estar fazendo, né, os pedidos e perder esse cronograma da folha. O cronograma da folha está publicado no portal do IFAL, na parte de gestão de pessoas, tá? Para vocês acompanharem. E, precisando de mais detalhes, acesse aí esse QR Code, vai abrir uma página que tem uma lista super grande, assim, extensona, de processos que a gente tem na instituição. Inclusão de dependente, alteração de dados cadastrais, licença capacitação, pedido para capacitação externa, afastamento para pós, tem um rol, assim, 2 colunas dos procedimentos que acontecem na instituição, e todos eles têm uma folha padrão, né? O que é, qual é a legislação, qual é a documentação, qual é o fluxo, tem processo, tem formulário. E uma boa parte desses formulários, gente, a partir aí da pandemia, que deu esse grande start, né, para a gente viver mais virtualmente do que... A partir da pandemia, uma boa parte desses processos estão todos com formulários, uma boa parte. Estão com formulários já no CIPAC, né, formulário próprio para a gente preencher e anexar a documentação, certo? Então, vocês acessem aí, né? Eu vou passar para vocês no chat o link para vocês baixarem o guia, que também vai ter esse QR Code. E no mais, é uma alegria ter todos aqui, são os nossos colegas novos, né? A gente deseja um bom trabalho, né? Que vocês contem conosco nessa jornada, né? Muita coisa vai acontecer daqui para frente e estamos juntos, assim, independente de estarmos geograficamente separados, um em Piranhas, outro na reitoria, em Murici, somos todos IFAL, né? Então, já que a tecnologia nos permite a gente se aproximar, contem conosco quando não puder fazer isso presencialmente, certo? Desejo a vocês
uma excelente estadia nesse Instituto Federal que eu, assim, de coração amo, me recebeu de portas abertas e de coração aberto quando eu vim da minha Universidade Federal, né? E desejo a vocês também uma excelente tarde. Só vamos aqui repassar a história do ônibus e do almoço, tá? Para na quarta-feira dar tudo certo. Nossa formação presencial começa às 8h30 em Marechal, a gente vai ter lá uma recepção com um coffee bem legal. Éder, que é o diretor do campus, adora receber, né, os colegas aí, então a gente vai ter lá um café, não se preocupem, para quem está vindo, né, de longe. E vamos começar aí, vai ser um dia bem leve, um dia bem legal. Tem uma que eu estou em dúvida, até eu estou em dúvida. Meus pais não são meus dependentes financeiros, mas são idosos. Posso cadastrar também? O seu pai é cadastrado? Você cadastrou seus pais? Meus pais são cadastrados como meus dependentes. Eles não são meus dependentes, né, financeiro, até porque meu pai tem renda. Sim. Mas para acompanhamento da pessoa da família. É porque se for ligação direta, tipo marido, filho, pais, a gente tem direito já de fazer esse acompanhamento, entendeu? Aí tem que, mas só que não é só ter o direito, a gente precisa cadastrá-los para poder, na hora de apresentar o atestado. Lá no guia, eu vou até abrir aqui para vocês verem o guia de procedimentos, tem, aí ele vai dizer quem são, né? Os nossos pais entram porque são de primeiro grau, né? Isso, filhos, perfeito, era esse termo. É o parentesco, né, gente? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Desculpa, Jamile. Ai, ainda bem que a Daiane falou. Deixa eu abrir aqui. Tem dúvida sobre o ônibus aqui? Sim. Ela é do Campus Piranhas, mas mora em Maceió. Gostaria de saber se pode participar do translado Maceió-Marechal. Sim, você está em Maceió? Ela vai para Piranhas. Então, eu não sei quem foi do servidor de lá que falou, não sei se foi o eu que colocou, que o Iatanildo separou uma van, né, de Piranhas. Aí você precisa saber com o pessoal do Piranhas como é que está esse retorno, se já está completa, se ainda tem vaga para você voltar. Ô, Mel, o Solgov, eu acredito que é pelo Solgov que faz o cadastro, né, dos dependentes? Ou não? Ou é direto no CIAS? Na minha época, quando eu cheguei aqui, nos anos de... eu ainda fazia pelo CIPAC, mas aí está atualizado aqui, ó, nesse guia de procedimentos, tá? Tem aqui, ó, um monte de coisa que ele está ativo, né, para você saber como é que faz. Alteração cadastral, dados. Cadastro de dependentes, tá vendo? Ó, Solgov, Carol. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu aumentar. É porque eu atualizei o meu cadastro no Solgov, mas sabe quando você fica, meu Deus, será que está certo isso? Não, na minha época não era Solgov, mas agora já é, ó, cadastro de dependentes, estão vendo? Tem muita coisa aqui. Como é que eu faço para a pensão? Como é que eu faço para licença paternidade? Licença... Né? Todo aqui, a maioria está ativa para você linkar, porque se eu linkar, ele vai... Não sei se ele vai abrir, não, no Meet. Eu acho que não. Abrindo. Ó, licença adotante. Definição, previsão legal, documentação, informação geral, fluxograma. Tem formulário? Sim, é no CIPAC. Então, assim, é bem intuitivo, bem didático, né? O guia para vocês fazerem esse passo a passo aí. Pronto, Bianca, entre em contato com o pessoal de Piranhas para saber como é que fica a sua volta. Né? Você colocou que já vai para o ônibus, né? A Natália está perguntando, o horário de saída do ônibus é 7h da manhã, gente, lá do campus Maceió. Saída, vou colocar aqui no chat, do ônibus do campus Maceió. Todo mundo sabe onde fica o campus Maceió? Rua Barão de Atalaia. Eu nunca lembro a ferroviária que é do lado. Eu sempre sei que desce do viaduto. É Barão de Atalaia. Fica ali. Vai sair às 7h. Procura a Lúcia. Maria Lúcia vai estar lá esperando vocês para ir com vocês para Marechal. É a nossa assessora de gestão de pessoas. Aí vamos lá, quem mais aqui? E o almoço, alguém me perguntou. Não, eles não estão cadastrados, não é feito automaticamente, a gente tem que solicitar.
Inclusive, aqui no IFAL tem uma diferença que na universidade, geralmente, algumas coisas já são automáticas. Aqui no Instituto Federal, se você faz substituição de chefia, você tem que solicitar pagamento. Não é automático, tá? Presta atenção nessas nuances, assim, que tem, porque eu lembro que eu fiquei 1 ano sem receber substituição quando eu vim da universidade, porque na minha universidade era automático, e aqui não é. Então, tem algumas coisas que não vão acontecer automaticamente. Tá? Tem muita coisa aqui, ó. Certo? E o que não tiver, que tiver em pretinho, procura a gestão de pessoas que a gente conversa. Certo? Também tem um link interessante aqui, que é solicitação de serviços pelo SouGov, tá? E eu acredito que seja alteração de dados bancários, certo? Tem um passo a passo aí de como fazer no SouGov. Afastamentos, como é que eu informo esses afastamentos? Casamento, doação de sangue, auxílio transporte. Tem um link também aí para o SouGov, tem muita coisa aqui, tá? Que vocês também podem acessar na mesma página do guia de procedimentos. Então, tem muita informação que, com o tempo, vocês vão processando, né? Porque não dá para a gente pegar tudo num dia, numa tarde. E vocês vão, com o tempo, aprendendo aonde faz, como faz. E em relação ao almoço, o que é que eu estou fazendo? O dono da cantina, ele precisa saber do quantitativo, né? Eu vou ter 15 parmegianos, 20 frangos. Só que eu tenho uma planilha com o nome. Olha, fulano Piranhas pediu isso. Então, a gente vai passar isso para ele também, para na hora ele também saber, né? E você vai lá se identificar pelo nome que você colocou lá no formulário, tá? O nome, a lotação e o pedido. Eu vou passar isso para ele daqui a pouco, quando a gente encerrar aqui e eu fechar o formulário, tá bom? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, Carol? Por mim, estou aqui à disposição. Se Eu vocês também. tiverem dúvida durante o processo, se vocês tiverem dúvida com relação a outras questões que envolvam a CDP também, que a gente vai falar mais um pouco lá na quarta-feira, aí vocês podem entrar em contato conosco e a gente vai estar aqui disponível para ajudar, né, nesse processo aí inicial, que nem sempre é tão rápido as coisas, né, a gente fica meio querendo saber onde é que funciona, como é que funciona, enfim, estamos aqui disponíveis. Pois não, Eduardo? Pessoal, eu estava tentando me inscrever aqui no PDI, e ele não permite. Inclusive, pediu até para mudar um e-mail. Eduardo, está cortando o seu áudio. Eduardo? Não. Eduardo? Oi, Eduardo? O seu áudio está cortando. Desculpa. Estão escutando melhor agora? Estou. Eita, cortou de novo. Estão conseguindo ouvir melhor? Eduardo, não está conseguindo. É melhor tu escrever, porque está cortando bem, está cortando mesmo. Só um adendo para os redistribuídos, que não foi o meu caso, algumas coisas vêm com a redistribuição e outras não. Por exemplo, se eu já tinha um incentivo, a qualificação, ele vem. Se eu tinha férias cadastradas num período, eu cadastrei antes na instituição que eu estava e eu vim para o IFAL, essas férias também vêm. Agora, outras coisas que eu quero adquirir aqui, eu tenho que abrir aqui pelo IFAL, tá? Então, se você não tinha, né, você tem que prestar atenção nessa questão de dependentes, se estava, se não estava, e outros auxílios que não tinham lá, ou, enfim, é bom dar
uma checada junto com a sua CGP, tá? Para quem tiver em dúvida. O Eduardo está escrevendo, né? Já foi enviada a lista. Gente, pelo amor de Deus, não foi enviada a lista de presença, socorro, Carolina. Muito obrigada pela lembrança. Vou passar agora. A conversa estava tão boa que eu esqueci da lista de frequência. Você consegue botar na lista CPF, Mel? Para me ajudar na INAP? Consigo, deixa eu botar aqui, então. Pessoal, estou CPF? pedindo para vocês colocarem o CPF, porque fica mais fácil da gente localizar vocês no acompanhamento da INAP. E se a gente for fazer isso, o relatório que a gente tem não vem com o CPF. Aí eu vou ter que ficar catando um por um para poder... Aí se vocês puderem só quem é novo, tá? Os retribuídos não é necessário, aí tu não bota obrigatório, meu. Tá. Vou colocar novos, né? Novos servidores. Ok. Deixa eu passar agora. Gente, perdão. Juro que não foi intencional. Vou colocar agora no chat, lista de presença. Tá aí a lista de presença, tá? Só os que tomaram posse a partir de 6 de fevereiro. Não é isso, Carol? O que tem que mandar o CPF. Só os de 6, a partir de 6 de fevereiro. De 2025, viu? Vou passar também para vocês o link do guia prático, tá? É um drive, para vocês baixarem aqui. Carol, a gente tem 39 respostas, então só está faltando a minha resposta e a sua no cardápio, tá? Porque a gente tem 41 pessoas no sala. Gente, se vocês conhecerem outros servidores que estavam previstos e não puderam entrar, enfim, porque são 56 e hoje só participaram 40. Então tá aí, a gente tem uma lacuna de 16 pessoas. Se vocês conhecerem, souberem, avisa eles. Eu vou mandar um e-mail novamente para quem não entrou hoje. E no mais é isso, né, Carol? Acho que quem não tem dúvida, assina a lista de frequência e... Ai, socorro, meu pai. Pera, deixa eu liberar. Ah, tá. É porque tem gente que está preenchendo com... que está preenchendo com um e-mail pessoal. Eu sempre deixo só para quem é do Instituto Federal, mas eu liberei agora. Porque tem gente que não tem ainda o e-mail, perdão. Olha se está funcionando agora. E aí, acho que quem respondeu está liberado, né, Carol? Vou parar a gravação. Gente, obrigada por acompanhar aí a gente. Muito obrigada, pessoal. A gente está aqui de novo reafirmando que estamos à disposição, tá? E até quarta-feira. Até quarta, hein?